Informação interna, Flamengo tira coelho da cartola, inusitado na janela, vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toma esse toque aí, meu parceiro e minha parceira, também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meus amigos, torcedor rubro-negro, pois é, tem muita coisa pra gente conversar nesse terçou, né, meus amigos, que infelizmente não temos jogo do Flamengo, mas tem jogo do possível adversário do Flamengo, pessoal. Pois é, isso porque hoje a bola rola para Independiente del Valle e Tolima pela Copa Libertadores da América às 9h30 da noite, diretamente do estádio do Del Valle, o Banco Guayaquil, tá, pessoal? E aí, cara, vai se definir nesse sentido aí o adversário do Flamengo, um jogo da ida. Infelizmente o Tolima acabou perdendo, poderia ter uma possibilidade ali do Flamengo não ter que se expor à altitude. Entretanto, a probabilidade é enorme, né, do Independente Del Valle avançar, né, em função da primeira vitória. No primeiro jogo eles venceram, não muito bem, mas 1-0, mas vai levar para altitude ainda. Ficou realmente complicada a situação do Tolima, mas que se dane também, né, meus amigos. Venha quem vier, Flamengo tem que encarar, é cabeça erguida. Nós somos tetracampeões da Copa Libertadores da América. Se você for pegar aí na Libertadores, o Flamengo é o time que mais tem Libertadores, empatado com o Estudiantes, que, aliás, pode ser o adversário das semifinais da Libertadores contra o Flamengo, né? O Estudiantes tem um confronto contra o Corinthians, tem 4 Libertadores, o Corinthians só tem uma, o Del Valle não tem nenhuma, a LDU tem uma Libertadores, o Palmeiras tem 3, o Platense não tem nenhuma, e a equipe do Fluminense tem apenas uma Libertadores. Portanto, é um time de peso, que é o Flamengo, né? Não só em relação aos seus atletas, apesar de algumas atuações aí instáveis, mas também na questão da camisa rubro-negra, e a torcer para a camisa pesar também, meus amigos. E ó, alerta ligado no Flamengo, hein? Porque nós estamos mirando, né, ali a liderança do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Atlético Paranaense venceu a sua partida diante da equipe do Botafogo por 3-2, chegou a abrir um placar ali interessante de 3-0 e depois o Botafogo veio buscar 2 gols dentro do estádio Newton Santos, meus amigos. E isso impacta diretamente o Flamengo, porque agora o Atlético Paranaense está apenas 1 ponto atrás do Flamengo. Não obstante, o Flamengo tem um jogo devendo, né? O Flamengo vencendo esse jogo, coloca ali pelo menos 4 pontos de diferença para a equipe do Atlético Paranaense, que está bem no campeonato. Viveiros metendo gol a rodo, eu não entendo. Os outros times acham centroavantes que o Flamengo realmente não tem a competência de achar. E mais uma vez o Viveiros, né, empatando na liderança do Campeonato Brasileiro. Aliás, já ultrapassou o Pedro, tá um sobe e desce danado, porque o Viveiros marcou 2 gols ontem na vitória do Atlético Paranaense para cima da equipe do Botafogo, jogando no Newton Santos. Então, alô, Flamengo, ó, vamos abrir o olho aí, meu velho, porque senão nossa situação realmente vai ficar mais complicada do que já tá, beleza, pessoal? Olha, temos uma informação aqui, meus amigos, em relação ao elenco do Flamengo, a montagem desse time do Flamengo, alguns pilares que se inspira o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, em relação a isso, né? Quarteto Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta não é usado no Flamengo desde março, pessoal. Isso é uma sinalização clara do treinador, que não enxerga um Flamengo competitivo com esse quarteto, que para mim seria maravilhoso, né? Você teria ali uma retenção da posse de bola muito grande. Pô, Pedrão, mas aí ninguém marca. O Pulgar marca, o Jorginho marca, o Paquetá marca, o Arrascaeta vai ali, faz uma sombra, né?
A formação de meio campo só soma 175 minutos em 4 partidas e só foi titular uma única vez, pessoal. Então parece realmente ser uma escolha ali do treinador, né? Se entra o Arrascaeta, sai o Paquetá. Se entra o Paquetá, sai o De Arrascaeta, né? E aí eu lembro até de um debate que era de 2019. Caramba, será que o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, todos eles podem jogar juntos no Flamengo? E eu lembro que o Abel Braga, olha só, como é que pode? Ele deixava o Arrascaeta no banco de reservas, cara. Ele não colocava o Arrascaeta, tanto é que a torcida do Flamengo criou aquela... Soltou a Arrascaeta nessa. Em função disso, porque senão vai ser um time muito faceiro, né? Os adversários vão fazer gol no Flamengo. Daí o Mister chega no Flamengo, não tem essa história, pá. Não tem essa história da carochinha, botou todo mundo pra jogar e o Flamengo começou ali a jogar pra caramba, né, meus amigos? Um turno depois, o Flamengo reencontrou, aliás, a última vez que esses jogadores estiveram juntos em campo foi no jogo diante da equipe do Cruzeiro, no Maracanã, tá? No confronto da ida. Num turno depois, o Flamengo reencontrou um Cruzeiro no último sábado, jogo que marcou a volta de Arrascaeta e Paquetá, e eles conheceram a primeira derrota jogando juntos. Antes, tinham 4 vitórias sobre o Cruzeiro, o Fluminense, Independente Medellín e Bahia, pessoal, né? Então, assim, não é realmente... O quarteto foi usado só em 4 jogos até aqui, 2 sobre o comando de Felipe Luiz e 2 sobre a batuta de Leonardo Jardim. Os 4 juntos totalizam 175 minutos, sendo titulares em apenas uma partida com eles em campo. Ao mesmo tempo, o time marcou 2 gols e sofreu outros 2 gols. E aí, realmente, você precisa ali, né, de um esquema bem encaixado, bem azeitado, para que isso, evidentemente, dê certo. Pessoal, o gramado do Maracanã está sob manutenção, né? O Vasco insistiu horrores para jogar lá, mas acabou desistindo após 2 reveses frente à Justiça. E temos o plano aqui do gramado do Maracanã para a semana. O cronograma de atividades começou depois do Fluminense Remo de sábado e mira o melhor cenário possível para a partida entre Flamengo e Botafogo. Jogadores do Flamengo reclamaram após a classificação diante da equipe do Cruzeiro, de que o gramado estava uma porcaria, aquela coisa toda. Já tinha uma insatisfação muito grande, não acho que foi a declaração do Léo Pereira propriamente dita que demitiu o Severiano Braga, que é um dos CEOs, né? É um dos manda-chuvas lá do estádio no Maracanã, né? Vamos ver se vai realmente melhorar. O escopo das ações da Greenleaf, empresa responsável pelo serviço, então atividades para amenizar os danos pelo intervalo reduzido entre as partidas e um período climático considerado menos favorável. É impressionante, né? Porque na Inglaterra cai neve, na Alemanha cai neve, é um frio dos infernos. Agora, porque nós estamos no inverno carioca, não, porque sempre tem uma desculpinha, uma história da carochinha, né? Mas, enfim, vamos torcer para que o gramado esteja à disposição da melhor maneira possível ao Flamengo. O Leaf, né, descreveu através da rede social o seguinte: foi elaborado um cronograma específico de recuperação contemplando procedimentos físicos, nutricionais, agrônicos, aquela coisa toda, né? Para que o gramado no Maracanã esteja nas melhores condições possíveis para receber esse clássico contra o Botafogo. O Botafogo que está mergulhado numa profunda crise, perde para todo mundo, tomou 6 do Cienciano jogando no Newton Santos, só conseguiram fazer um gol. Eu sei daquele clichêzão, Pedrão, clássico é clássico e vice-versa, aquela história toda, mas, meus amigos, o Flamengo não pode de maneira alguma se dar ao luxo de não fazer uma boa partida, de colher os 3 pontos nesse enfrentamento diante da equipe do Botafogo. Pessoal, vamos avançando, tem mais coisas aí pra gente conversar. Segundo a UFMG,
os matemáticos de plantão, que não serve de porcaria nenhuma quando a gente fala sobre futebol, apontam que o Palmeiras dispara como favorito ao título brasileiro. Segundo as probabilidades, o Clube Paulista tem 60% de chance de ser campeão contra 25% do Flamengo, pessoal. Pois é, na última rodada o Flamengo tinha 60%, o Palmeiras tinha 30%, então, cara, não adianta nada, porque ela vai mudando de acordo com os resultados. Se na próxima rodada, porventura, o Palmeiras perde, ou então empata com o Mirassol, o Flamengo vence, né? Já tira 2 pontos de novo, então eu não costumo me basear nesse tipo de contagem, não. Agora, pessoal, tenho que falar um negócio aqui pra vocês, porque a imprensa, cara, isso aqui é algo muito grave, tá? O Alex, né? O Alex jogou no Corinthians, jogou no Internacional, jogou até mais no Internacional, comentarista hoje pelo Sport TV, mas que é uma pessoa que parece ser do bem, evidentemente, mas que tem uma profunda desconfiança sobre as finanças do Vasco e, além disso, promoveu insinuações em relação ao Flamengo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Vasco, eles pediram o empréstimo, a liberação do empréstimo da Crefisa lá, né, de 150 milhões, só que a Justiça travou essa situação em função de um possível conflito de interesse, o que para mim parece claro, né? O BAP fez pressão, a parte da imprensa fez pressão, torcedores de outros clubes fizeram pressão, aquela coisa toda. Alex, durante esse programa da Sport TV, disse que não vê porquê, calma que tem a ver com o Flamengo, eu vou chegar no ponto. Segura, pô, Pedrão, o que tem? Vocês vão ver, olha só isso aqui. O Alex, né, comentarista, falou não, porque é um absurdo, o Vasco hoje tá organizado, o Vasco, pô, o que custa liberar um empréstimo lá dos 150 milhões de reais? Primeiro de tudo, Alex, o Vasco não está organizado. Existe uma maquiagem aí no Vasco de que o Vasco está organizado, mas o Vasco não está organizado, tá? Essa é a grande realidade. Agora, o pior que ele falou é que ele insinuou, vou colocar aqui insinuou, supostamente, que juízes, desembargadores, entre outros, né, poderiam torcer para o Flamengo. E, em função disso, eles negam as solicitações do Vasco perante a Justiça, como essa dos 150 milhões de reais lá da Crefisa, do Lamáquia, não sei de quem, para mim é tudo a mesma coisa. E aí eu faço até adendo, ele deve ficar pensando, pô, ele deve ligar os botões, pô, a Justiça vai lá, trava o empréstimo do Vasco. A Justiça vai lá, não libera o Vasco para jogar no Maracanã. Opa! Logo, podem ser juízes rubro-negros flamenguistas que estão atuando contra o Vasco, porque o Vasco é rival do Flamengo. Ô Alex, deixa eu falar um negócio pra você, cara. Você sabia, vamos lá, que o STF, tá, eles, por toda a vida, e sempre que o Flamengo entra com recurso, eles negam que o Campeonato Brasileiro de 1987 é do Flamengo. Inclusive, um dos ministros, que eu acho que ele nem é mais ministro, mas o Ricardo Lewandowski, à época, ele, aí eu não sei se é verdade, né, dane-se também, disse que era torcedor do Flamengo, mas que ele tinha que dar ganho de casa ao Sport. Então, assim, isso que aconteceu... Gente, a TV fechada, ela vai acabar. Porque o nível, ele tá caindo. Quando eu vi isso, eu falei, cara, não é possível. Que prova que ele tem para ele dizer isso? Que embasado no quê? Voz, todo respeito do mundo, né? Mas vozes da minha cabeça.
Como é que pode uma história dessas, cara? Hã? Enfim, pessoal, Cebolinha ainda não foi informado sobre uma possível desistência do Krasnodar da Rússia, pessoal. Informação, inclusive, que a gente trouxe aqui precedentemente, né, que o manda-chuva lá do Krasnodar falou, não quero mais Cebolinha aqui não. Até as 4 horas da última segunda-feira, os empresários do atacante não haviam recebido qualquer comunicado de desistência. Dias atrás, Cebolinha chegou a se reunir com um dirigente do clube russo para conhecer o projeto, pessoal. O jogador recusou outras propostas do exterior após aceitar a oferta do Krasnodar, que atendia às suas expectativas de valores salariais e contrato de 3 anos, que era o mínimo que ele desejava, né? Algo que o Flamengo não vai nem sonhar em dar para ele. Ele próprio já quer deixar o Flamengo, né? Em função de problemas, né? Não rendeu o que era esperado, aquela coisa. Por mais que ele não tenha sido avisado ainda da desistência do Krasnodar, a tendência é que o clube russo realmente se retire e a possibilidade do Everton Cebolinha deixar o Flamengo, pelo menos por agora, cai de maneira vertiginosa. Acabou o ano, ele vai embora independentemente do clube que ele ir. Se volta pro Grêmio, se vai pro Fluminense, que esteve interessado na contratação do jogador anteriormente, mas o Flamengo não quis negociar, aquela coisa toda, né, que a gente já tá cansado de saber, pessoal. Vamos lá, olha a informação do querido El Cota do BarbaCast. O Flamengo e Live Mode negocia uma possível parceria para as transmissões internacionais dos jogos Comando Rubro-Negro no Brasileirão, pessoal. Pois é, as partes devem se reunir nesta semana. Formato, valores e plataforma ainda não foram discutidos. Muito provavelmente, possivelmente, vai ser aí no YouTube. Só que o sinal não é liberado para quem reside no Brasil, né? Apenas para pessoas de fora do Brasil. Então pode ser que isso aí aconteça. O Flamengo fechando esse acordo com a Live Mode. Para quem não conhece, a Live Mode é quem está por trás, investindo e bancou desde lá de trás o projeto da Cazé TV. Né? O pessoal, o Cazé, não sei o que, não é só o Cazé. Né? A Cazé TV tem a Live Mode também por trás, então é uma grande empresa aí, já tem um know-how muito grande nesse mercado aí. Enfim, de Copa do Mundo, aquela coisa toda que a gente já viu que eles são capazes de fazer. Pessoal, Flamengo prioriza a renovação de Danilo Pulgar e congela, tá? Demais renovações até o final do ano. A diretoria decidiu focar agora apenas nas situações mais urgentes, né? Como Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Plata e Pedro terão, aliás, não como, mas esses aí terão suas renovações discutidas somente no final da temporada. Pulgar virou exceção em função da multa rescisória e Danilo também, porque só tem contrato até o final do ano, no caso, em dezembro. Sobre apurações, meus amigos, após as frustrações recentes nas negociações, o Flamengo decidiu diminuir a exposição no mercado, blindar o clube com foco no elenco, na diretoria e na comissão técnica. Depois de tentativas por Luiz Henrique do Zenit e Almada, à época do Atlético de Madrid, o Flamengo não quer mais perder tempo com jogadores que se desenha na mínima possibilidade de não vir. Por isso, até mesmo por isso, o Flamengo mira agora um alvo mais tranquilo, digamos assim, para a ponta direita. Aliás, volta a mirar, que é de Yasser Asprilla, ponta direito colombiano de 1,76 de altura, tem contrato com o Girona até o meio do ano de 2030, estava, né, no Galatasaray da Turquia na última temporada e seu valor de mercado está estimado em 14 milhões de euros, pessoal. A ver se com essa retomada de negociação o Flamengo vai lograr isso. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like
produtos do Flamengo aqui abaixo. Tamo juntão, saudações negras.